O Senhor é minha luz e salvação. Salmo 26. O bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Estamos na primeira sexta-feira do mês de dezembro e com isso podemos nos lembrar do Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde, para oferecer reparação, renovar a nossa confiança e suplicar que Ele transforme o nosso coração segundo o seu. E que essa reflexão e memória desperte em nós o desejo de viver a caridade, a obediência e a entrega que brotam do coração do bom pastor. E que o Sagrado Coração de Jesus nos acolha nesse tempo de advento, nos cure e nos faça perseverar no seu amor. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, capítulo 29, dos versículos 17 ao 24, é marcado por forte linguagem de juízo contra Jerusalém. Ariel. Mas a partir do versículo 17, Isaías abre uma janela de esperança. É como se dissesse: depois da purificação, Deus sempre traz restauração. Isaías não termina a história no castigo, ele a termina na conversão. Assim age Deus: corrige para curar, disciplina para salvar, desmonta para reconstruir. E nós podemos perceber tal padrão nos profetas do Antigo Testamento. Há toda uma caminhada de correção, disciplina e reconstrução. A pedagogia divina não tem como finalidade uma opressão, destruição e aniquilamento do ser humano. O que precisa ser aniquilado é o pecado. A partir do pecado, nós trilhamos um caminho que leva à destruição. Mas essa não é a proposta divina. E no versículo 17 está assim: dentro de pouco tempo o Líbano se transformará em jardim e o jardim será considerado uma floresta. O Líbano era símbolo de montanhas áridas e florestas densas. O jardim, Carmel, era símbolo de fertilidade, beleza e ordem. Isaías anuncia uma reversão total. O que parecia infértil floresce, o que parecia poderoso se reconfigura, o que era deserto vira jardim. É assim que Deus age no coração. Transforma a aridez em vida, solidão em comunhão, caos em jardim cultivado. E o Evangelho chamará isso de novo nascimento. Paulo chamará de nova criação. Isaías chama de o impossível tornando-se realidade. Isso nós podemos ver no versículo 18. Os surdos ouvirão as palavras do livro, os olhos dos cegos verão. A restauração de Deus não é superficial, é interior e espiritual. O povo estava surdo para a lei, cego para os sinais de Deus, fechado pela dureza do coração, e Deus promete abrir o que estava fechado. Aqui há uma profecia messiânica evidente. Quando Cristo vier, ele abrirá ouvidos, olhos e corações, conforme está em Mateus 11, do versículo 5. E é isso que nós podemos constatar no Evangelho de hoje, em Mateus 9, dos versículos 27 ao 31. Em que sentido? Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filhos de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E a pergunta aqui é interessante. Muitas vezes as pessoas fazem uma alusão a essa passagem como se fosse a própria fé da pessoa que é o poder o suficiente para a cura. Vejamos que a fé da pessoa é parte crucial da cura. Mas fé em quem? O texto inicia que eles têm fé em Jesus, têm de piedade de nós. E a pergunta de Jesus: vós acreditais que eu posso fazer isso? Então, novamente, a fé é em Jesus, que Jesus pode transformar isso.
Não é uma autossugestão, uma mera capacidade daquele indivíduo ao fazer isso. Então, eles iniciam com uma profissão de fé, tende piedade de nós, um pedido de perdão, mas um pedido de perdão não no sentido deles carregarem uma sina, um castigo divino, mas reconhecendo a sua fragilidade, assim como nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. E eles respondendo: sim, Senhor, de fato, eles são libertos. Então, em Mateus 9, a profecia em Isaías se cumpre. Os olhos dos cegos verão. E tudo que Isaías prometeu, abertura dos sentidos, iluminação do coração, inversão do impossível, acontece nas mãos de Jesus. O Evangelho é a revelação plena do Deus que transforma desertos em jardins e cegos em discípulos cheios de luz. E quando os cegos chamam Jesus de filho de Davi, é um título messiânico, eles veem com o coração antes de ver com os olhos. Isso é fundamental. A fé verdadeira não nasce da visão física, é a visão espiritual que antecede o milagre. Reconhecer Jesus é o primeiro passo da cura. E muitas vezes, para as pessoas, ter fé já é um ato de certeza, muito pelo contrário. Para ter fé, pode ser que ali já está tudo perdido. Não resta mais nada de certas situações para você acreditar. Mas basta uma experiência divina, basta a experiência de amor com o Mestre, e assim novamente a fé surge. É interessante que eles seguem Jesus. Isso é extraordinário. Eles caminham atrás de Cristo sem enxergar nada, guiados apenas pela esperança. A fé deles não é passiva, é perseverante. Não ficam parados esperando, buscam um caminho, insistem. E a maior cegueira espiritual é quando alguém não busca mais. E o pior ainda, já não buscando mais, começa a reclamar. Uma vida de lamúria, um negativismo sobre aquilo que acontece no dia a dia. Não podemos, enquanto cristãos, ter uma proposta de derrota, de desistência. A pergunta de Jesus: vós acreditais que eu posso fazer isso? Ressoa no sentido: vocês confiam no meu poder? Vocês creem que eu sou aquilo que vocês disseram, filho de Davi? Vocês estão aqui por milagre ou por fé? Vejamos bem. Há aqui humildade, reconhecimento, mais confiança. A fé que abre os olhos. E o toque de Jesus não é apenas um toque físico, é um toque criador, como no Gênesis. A palavra de Cristo é eficaz, cria, ilumina, transforma. E essas perguntas deveriam servir também para nós. Nós acreditamos e confiamos no poder de Jesus? Nós cremos que Ele é aquilo que nós pensamos e dizemos que Ele é? Pois muitas vezes somente professar com os lábios, mas não professar com o coração, pode ser que a nossa fé ela está manca, ela está necessitando de purificação. Purificação não só no sentido moral, mas uma purificação para que verdadeiramente acreditemos naquilo que Cristo é para nós. E acreditando naquilo que Ele é para nós, possa verdadeiramente mudar nossas vidas. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.